Olá, boa noite para você que está comigo aqui ao vivo e para você que vai assistir depois. Estamos nós aqui no nosso encontro desse Clube do Livro maravilhoso da Byron Katie, Uma Mente em Paz. Nós estamos no nosso na nossa quinta sessão, né? No nosso quinto encontro desse livro maravilhoso. Então, vou pedindo para você, respirando, relaxando o seu corpo. Baixando suas barreiras, é só você pedir para o seu corpo, baixando todas as suas barreiras de crença, conceitos, definições, para que você possa receber de um lugar muito além da sua mente condicionada, dos seus julgamentos, que você se abra para receber, mesmo que seja uma coisa totalmente desconhecida, se permita receber de algo diferente, pois é aí que se vai encontrar o que é verdadeiro para você, né? Porque essa mente condicionada, ela só fica repetindo o padrão. Então, para a gente sair desses padrões, a gente tem que se abrir para o desconhecido. Respirando. Vamos lá? Nós estamos aqui em Trabalho em Ação, página 59. Dave não falou comigo. Nota. Este e os próximos diálogos ocorreram diante de plateia de 150 a 1.200 pessoas. Cada homem ou mulher sentado à frente de Kate no palco tinha completado o formulário Julgue seu próximo. As instruções eram, entre aspas, complete as lacunas abaixo escrevendo sobre alguém que você ainda não perdoou 100%. Não escreva sobre você mesmo. Use frases curtas e simples. Por favor, não se censure. Permita-se julgar e ser tão mesquinho quanto você. Peraí. E ser. Peraí. Opa, eu se perdi. Mesquinho. Hum, Aqui, tá. Permita-se julgar e ser tão mesquinho quanto você realmente se sente. Boa noite, Nina. Boa Não tente noite. ser espiritual nem bondoso. Uma primeira experiência do trabalho, como leitor ou observador, pode ser desconcertante. A profunda compaixão de Kate, que é completamente impiedosa porque vê a todos como livres, pode parecer dura para aqueles que estão acostumados a sentir pena dos outros e de si mesmo. Eu sou o seu coração, disse Kate. Se você me convidar a entrar, eu sou a profundeza que você não escutou. A profundeza tinha que ficar mais alta para parecer como eu, porque suas crenças a estavam bloqueando. Eu sou você do outro lado da investigação. Sou a voz tão encoberta por crenças que você não consegue ouvi-la no interior. Então, eu apareço aqui fora em sua cara, que está, na verdade, dentro de si mesmo. Ajuda a lembrar que todos os participantes, Kate, a pessoa fazendo o trabalho com ela e o público, estão aqui no mesmo lado. Todos estão à procura da verdade. Se Kate alguma vez parecer insensível diante de alguém, você perceberá, após uma análise mais atenta, que ela está zombando do pensamento que está causando sofrimento, nunca da pessoa que está sofrendo. Então, ela vai falar com essa mente condicionada, né? Ela vai falar com o ego, entre aspas. Você perceberá que Kate é muito liberal no uso de termos carinhosos. Isso irrita algumas pessoas. Uma leitora de Ame a Realidade reclamou que, se quisesse ouvir uma mulher chamar todo mundo de querido ou amado, ela iria a uma parada de caminhoneiros no Oklahoma. Para ela, esses termos carinhosos pareciam convencionais e falsos. Para Kate, eles são a verdade literal. Todos que ela conhece são o amado. É engraçado que nós estamos tão condicionados na mente que o divino, o universo, né, a nossa alma que está aqui sendo manifestando uma parte desse, ele é todo amor.
E a gente não sabe verbalizar esse todo amor, a gente tem vergonha, a gente tem restrições, a gente tem, né? Parece que é piegas você chamar alguém de amado, de querido, né? Esse relacionamento mais carinhoso não é da mente. Vamos lá. Joana, lendo o seu formulário. Estou aborrecida com Dave, porque ele saiu sem me dar um abraço, nem falar comigo. Kate, qual é a situação? Onde você está? Me dê o contexto da situação em que você e Dave estão. Joana, estávamos em casa e ele saiu para ir para o carro. Kate, ele saiu sem dar um abraço nem falar com você? Isso é verdade? Joana, é. Ele me deu as costas, saiu de casa e foi para o carro. Eu fui atrás dele, insistindo, insistindo, e ele olhou para mim e eu disse: O que está acontecendo? E ele disse: O quê? Eu perguntei: Você vai simplesmente sair? Eu me senti completamente ignorada. Querida, há respostas para suas primeiras perguntas têm uma sílaba, sim ou não. Quando fazemos o trabalho, meditamos sobre um momento estressante no tempo. Perceba como a sua mente vai querer justificar sua posição, defendê-la e falar sobre ela. Apenas perceba isso. Então, volte a medida sobre a pergunta: Isso é verdade? Até que veja um sim sólido ou um não sólido, está bem? Ele foi embora sem lhe dar um abraço ou falar com você? Ele foi embora sem lhe dar um abraço ou falar com você. Você pode saber com certeza absoluta que isso é verdade? Você não precisa tentar adivinhar. Imagens vão lhe mostrar a resposta. Isso requer quietude. Seja uma detetive. Se você acredita que é verdade, seja uma detetive. Tente provar que você está errada, mas seja autêntica. Você não pode enganar a si mesma. Deixe que as imagens mostrem a você. É preciso coragem para olhar, então você pode saber com certeza absoluta que isso é verdade. Joana, depois de alguns minutos, não. Kate, apenas sinta essa resposta. Dê a ela tempo para ser assimilada. Se você encontrar um não, bom. Se você encontrar um sim, também é bom. Dê à sua resposta algum espaço para ser absorvida. Às vezes é difícil quando a resposta é não. Nós sabemos até achar que não é justo que ele tenha razão. Nós não queremos dar isso a ele. Pausa. Está bem. Vamos avançar agora para a terceira pergunta. Continue a meditar sobre aquele momento no tempo, com os olhos fechados. Perceba como você reage. O que acontece emocionalmente quando você acredita no pensamento? Ele não me deu um abraço nem falou comigo. Você sente um aperto no peito? Sente palpitação no estômago? Você fica irritada? Sente ansiedade? Você o ataca com palavras ou com olhar? Uma exigência? Um insulto ou uma forma de punição? Observe. Você reage quando você acredita no pensamento. Ele saiu sem me dar um abraço nem falar comigo. Joana, eu fico muito ansiosa e carente, muito carente. Eu duvido de mim mesma, duvido do meu valor. Minha autoestima cai, então eu sinto como se tivesse que mendigar atenção. Aí começo a pensar: estou carente demais. E questiono tudo. Tenho uma sensação quase de desespero, como se eu tentasse alcançar e agarrar algo que não é real. Kate, apenas experiencie isso e mantenha os olhos fechados. Quem ou o que você seria nessa situação sem aquele pensamento? Quando você vê o homem que ama indo até o carro. Quem você seria sem o pensamento? Ele saiu sem me dar um abraço nem falar comigo. Eu iria apenas vê-lo ir até o carro. Continue a testemunhar esse pensamento esse momento sem o pensamento. Eu provavelmente também iria perceber o homem bonito que ele é, mais risos. Então isso significa que no futuro, quando ele sair andando, eu devo reconhecer. Kate, o que importa é o aqui e o agora, enquanto você testemunha esse momento, apenas aquele que você está
contemplando agora. Joana, não devo esperar que ele me dê um abraço? Devo apenas aceitar que isso é o que ele faz? Bom, eu não preciso ficar falando o nome, né? A Kate fala, né? Agora, entramos em uma discussão. E discussões nunca vão resolver seu problema. Vamos voltar ao trabalho. Está bem. Esse trabalho é sobre perceber que o que estava realmente acontecendo, não o que você pensa sobre o que estava acontecendo. Não é um plano para o que fazer em seguida. Nesse exato momento, estamos vendo que você seria naquela situação sem o pensamento, sem essa condição que você impôs sobre ele. Às vezes é difícil para nós respondermos a essa pergunta. O ego quer ter razão. Não quer deixar que seu marido se safe por não ter sido capaz de ler a sua mente. Nós achamos que se víssemos quem seríamos sem o pensamento, então ele terá razão e nós estamos erradas. E vale a pena se aferrar à sua raiva porque ela está errada e nós temos razão. Aqui ela falou uma coisa bem interessante, né? Aqui, olha essa frase. O ego quer ter razão porque não quer deixar que seu marido se safe por não ter sido capaz de ler a sua mente. Quantas vezes a gente cria situações de sofrimento na nossa vida porque a gente fica imaginando o que vai na mente daquela pessoa e você fala, eu tenho certeza que ele está pensando isso, eu tenho certeza que ele vai fazer desse jeito, ele isso, ele aquilo. A gente ou muitas vezes a gente deixa de verbalizar o que sente, de verbalizar a escolha que a gente faz, porque a gente quer que ele imagine o que vai na nossa mente. Eu já passei por isso muitas vezes, de falar, eu sei que o meu marido vai perceber a forma como eu penso, a forma que eu sou. Nunca, gente, se a gente não verbaliza, nunca vai perceber porque tudo fica velado quando você não se vê, né? Você não se vê, não se torna o seu observador para ver como é que você está se posicionando. Por anos eu sofri no relacionamento, não verbalizando a forma que eu pensava. Porque eu achava que no dia que ele visse por ele mesmo, as coisas iam se transformar. E isso não acontece, né? Porque o ego sempre, né? As mentes condicionadas, uma vai querer sempre ganhar da outra, porque ninguém quer perder, né? Nesse jogo sempre é mental. A Joana fala: não acho que seja raiva, é um sentimento de rejeição, como você. Kate fala: machuca. Joana diz: eu não quero mais sentir isso. Você o ama? Amo. Muito bem. Feche os olhos. Esqueça sua história só por um momento. Olhe para ele indo até o carro. Olhe como ele é livre. Ele te ama tanto que não precisa abraçá-la. Risos. Esse é um cara seguro de si. Se você soltar a sua história, fica aberta ao aprendizado, mas enquanto você acredita na sua história, está apenas aberta à dor, né? Enquanto a gente acredita nessa fala mental que o ego fica ali, naquele diálogo, né? A gente só sofre. De fato, você se torna a causa do seu sofrimento, mas apenas totalmente. Como eu sei disso? Isso machuca. Ele é livre. Ele não precisa se despedir de você. Joana diz: ele é livre. Ele não entende. A Kate diz: ele é completamente inocente. Percebe? Sim, com muita clareza. Ele saiu sem me dar um abraço nem falar comigo. Como você faria a inversão disso? Qual seria o oposto disso? Joana, Kate, ele saiu sem me dar um abraço nem falar comigo. Faça a inversão disso. Ele me abraçou e falou comigo. Está bem.
Então me diga, enquanto você testemunha a situação onde ele a abraça e olhou para você, bom, quando chegou no carro, ele falou comigo, quando deixei claro que ele não havia feito ou que eu senti que ele não havia feito. Ele olhou para mim e perguntou: O que você quer que eu faça? E você disse: Você é tão bonito, eu queria que você me desse um abraço, querido. Eu disse isso. Disse? Disse. Mas não nesse tom, risos altos. Ah, é. Eu podia dizer que não foi como eu disse. Ei, você vai sair sem me dar um abraço, nem falar comigo? Exatamente assim. Ele estava apenas se preparando para sair. Kate, então você não pediu um abraço? Você tem razão, eu não pedi. Você está fazendo uma pergunta para a qual já tem uma resposta, certo? E aí ele abraçou você? Abraçou. E você nem chegou a pedir? Foi um abraço. Não foi exatamente o que eu queria, mas foi um abraço. Não foi o abraço que você queria. Você lhe deu instruções? Pareceu que ele estava fazendo aquilo só porque eu pedi. Por que você o ameaçou? Risos. Você não pediu a ele. Exatamente. Isso está começando a fazer sentido para você? Está sim. Eu amo o trabalho. Amo que, por meio das investigações, você começa a ver com quem ele mora. Risos. Então, ele não me abraçou nem falou comigo. Faça a inversão disso. Eu não. Eu não o abracei nem falei com ele. Isso é verdade. Eu poderia ter corrido e agarrado e abraçado. Poderia. Ao contrário do que acredita, você é tão livre quanto ele. Isso é algo bonito. Está bem. Vamos olhar para a declaração 2. Naquela situação, o que você queria dele? Quero que Dave me abrace e fale comigo antes de sair. Apenas fale comigo. Você quer que ele a abrace e fale com você antes de sair? Isso. Às vezes eu sinto que ele não está realmente me vendo quando olha para mim. Está bem. Agora testemunhe essa situação. Feche os olhos. Você quer que ele a abrace e fale com você antes de sair? Isso é verdade? Você sabe as coisas que realmente quer? Talvez não. Você nem para se perguntar, simplesmente segue acreditando. Então, nessa situação, você quer que ele a abrace e fale com você antes de sair. Isso é verdade? Naquele momento era. E depois do que você viu agora, é verdade? Não como, não. Na verdade, não. Não. Agora perceba o que acontece com você e como você reage quando acredita nesse pensamento. E mais uma vez, não estamos tentando adivinhar, estamos? Para o público, ela perguntou. Vocês conseguem ver a imagem dos dois? Quantos de vocês se tornaram vítimas instantâneas de seus pensamentos? Um mártir, para Joana. E nada está acontecendo além do homem estar indo até o carro. Risos. Você está sofrendo, você é uma vítima. E é tudo culpa dele. Então, quem é a causa do sofrimento? É ele ou é você? Sou eu. Aqui é bem interessante, né? Que muitas vezes a gente reclama do que a gente não quer ou daquilo que a gente não gosta, mas a gente não sabe nem aquilo que a gente quer e nem aquilo que a gente gosta, né? Quando a gente vê o lado da física quântica, para você acessar um campo diferente, você tem que saber em detalhes o que você quer, do que você gosta, né? Não é isso? Porque se eu reclamo só daquilo que eu não gosto, eu vou criar mais, né? Que tudo aquilo que eu reajo persiste na minha vida. Por isso que eu preciso olhar para um novo ponto de vista, olhar para as coisas de uma forma diferente, que é o que ela tenta, que ela faz aqui com o trabalho, né? Porque o importante, se eu quero mudar uma situação e criar uma nova realidade, eu preciso entender aonde eu estou emocionalmente e aonde eu quero chegar. E o que está me impedindo de chegar naquele lugar? É justamente isso que ela está mostrando para Joana nesse caso, né? O que está impedindo ela de ser
tranquila e calma no relacionamento. A Kate fala: e note como você o trata quando acredita nesse pensamento. Ele é livre, ele está indo para o carro. Quero que ele me abrace e fale comigo antes de sair. Joana, eu começo a acreditar em todo tipo de história, que ele, na verdade, não se importa, que não me ama. Kate fala, então, quem você seria sem o pensamento? Observe-o indo até o carro, sem o pensamento. Quero que ele me abrace e fale comigo. Quero que ele me abrace e fale comigo? Joana diz, eu simplesmente ficaria feliz com o que aconteceu, ficaria feliz e grata com o que ele está fazendo, por ser exatamente como é naquele momento. Eu iria apenas amá-lo. Certo, diz Kate. Agora vamos fazer a inversão. Quero que ele me abrace e fale comigo antes de sair. A Joana fala: eu não quero que ele me abrace ou olhe para mim antes de sair. O que isso significa para você? Não quero que ele faça isso porque ele não quer. Ele não quer necessariamente. Isso não significa nada. Kate diz: ele provavelmente nem sabe que você está ali. Quero dizer, só você pode saber enquanto olha a situação. O que mais ela significa para você? Não quero que ele me abrace ou fale comigo antes de sair. Eu tenho uma hipótese. Você gostaria de ouvir? Por favor, com certeza, diz Joana. Você perguntou a ele: você poderia me abraçar e falar comigo antes de sair? Joana diz: não, eu não pedi, apenas presumi. Ele lhe mentes? Risos da plateia. Não, acho que só queria que ele quisesse fazer isso. Kate, você queria que ele fosse apenas natural, que fosse natural para ele querer isso. Kate diz: ele está sendo natural. Ele está indo para o carro naturalmente. Isso é o natural dele. Risos. Há dois homens, o homem na sua cabeça e ele, risos. E quando ele não é o homem da sua imaginação, você o pune. Você se torna fria ou o que quer que você tenha feito, como dizer, você ia sair sem me abraçar? Nesse tom de voz, entende? Você se torna uma mulher por quem ele não se apaixonou. Isso é muito importante. O quanto a gente fica idealizando uma pessoa, idealizando um relacionamento. E quando você idealiza, você quer controlar aquilo do seu jeito. E quando a gente fica muito refém desse controle, dessa necessidade de ter as coisas tudo do jeito que a gente quer, a gente sai do recebimento. A gente não dá a liberdade daquela pessoa ser quem ela é. E a gente não se abre para receber o jeito que ela realmente é. Isso acontece muito em relacionamento. As pessoas namoram e depois acham que porque casam, elas têm o direito de moldar a pessoa do jeito que ela quer, né? Quem já não passou por isso? E aí é onde desanda tudo, porque não existe mais liberdade de ser. A pessoa tem que corresponder às minhas expectativas. E isso é horrível, né? Tanto para a pessoa quanto para nós. O que que acontece quando você vai moldando a pessoa? Ela começa a ser aquilo que você gostaria que ela fosse. Aí o que que você vê nela? Você vê você espelhado nela. E aí você não gosta do que você vê. E aí que começam as separações dos casais, né? Porque a gente se molda a pessoa do jeito que a gente tem essa mente doida, dessa falsa autoimagem que a gente carrega. E quando você começa a enxergar a sua falsa autoimagem na pessoa, você já não gosta mais dela. O amor vai embora. Porque não é a pessoa por quem você se apaixonou, você está vendo você espelhado ali. É verdadeiro isso para você? Para vocês? Dá para a gente enxergar nitidamente isso, né? A câmera tá estragada, Gi. A minha? A minha. Não, a sua tá boa.
Tá não, tá Não, mas estragado. eu tô vendo você. Só tem Aí eu uma fico. áurea azul na cabeça, parecendo um anjo. É, ela tá uma deusa hoje. É justamente isso. Tá estragado. Não, mas tá bonito. Tá feio, não. Como uma Deus é ótimo. É, vamos lá. E aí ele fala, né? Você se torna mulher por quem ele não se apaixonou. A Joana diz, certo, isso é verdade. E a Kate responde, quero que ele me abrace e fale comigo antes de sair. Isso é verdade? Sei que não é verdade porque você não pediu para o público. Se você pedir e ele não fizer, você mais uma vez se encontra com o homem com quem está casado. Falou com a Joana, né? Então, vamos interpretar esses papéis, tudo bem? Você vai ser o homem que não quer. E isso que você está pensando, certo? Tudo bem. Eu vou ser você e você vai ser o Dave. Você pode me abraçar e olhar para mim antes de sair? Joana, não posso. Estou com muita raiva de você para fazer isso. Kate, é porque você está com raiva de mim? Ah, eu entendo isso totalmente. E você poderia me abraçar e olhar para mim mesmo estando com raiva? Você poderia fazer isso? É muito importante para mim. Eu, na verdade, não me importo com o que você está sentindo agora. Risos. Joana, ah, que pena, porque eu também não me importo com o que você está sentindo. Então, tenha um bom dia. Nossa, que briga. Uhum. Kate, uau, isso é mesmo um bom conselho. Tenha um bom dia. Obrigada, querido. Vou trabalhar nisso. A Joana diz: então você quer dizer para não levar as coisas para o lado pessoal e que ninguém. Três pontinhos. Não, quero dizer que eu não posso mudá-lo. Você quer abraçar e olhar para alguém nos olhos quando não tem vontade? Joana, não, claro que não. Mas não é isso que queremos do amor da nossa vida? Bom, quando eu quero isso, peço ao Stephen, né? Disse a Kate. Querido, você poderia olhar nos meus olhos e me abraçar? Se ele está ocupado, tem uma população inteira a quem pedir. Risos. Posso simplesmente sair pela porta e pedir à primeira pessoa que vir. Mais risos. Stephen nunca está ocupado demais em minha experiência. Mas se estivesse e eu quisesse muito ser abraçada, por que isso me impediria? Estou falando sério, você entende? Mas eu quero isso de uma pessoa, de mais ninguém, disse a Joana. Bom, na verdade, isso tudo se trata de mim. Sou eu quem quer ser abraçada. Sou eu quem quer que alguém olhe nos olhos. O que isso tem a ver com ele? É só que ele está ali, é só que ele está ali, disponível. Risos. Percebe uma coisa? Que muitas vezes a gente tem dentro da gente uma autoestima muito baixa. Ou às vezes a gente está passando por uma situação de estar assim mais triste ou alguma coisa, e a gente não consegue pedir para alguém simplesmente, você pode me abraçar, por favor? Estou precisando de um abraço. A gente quer que a pessoa perceba que a gente está triste e que ela faça uma coisa que é vontade nossa e não dela. É desafiador para você conseguir nesse tanto de consciência num relacionamento, né? E a Joana diz: está bem então. A Kate fala: você quer que ele a conserte, não é isso que está acontecendo? Me dê aquilo de que preciso para me sentir segura, ou vamos ter um problema. Quero dizer, quem é o centro da atenção aqui sou eu. Seria mais honesto se você dissesse: eu, na verdade, não estou muito bem. E sei que você não quer me abraçar agora, e sei que está com muita raiva. Mas preciso que me ajude, porque não conheço nenhuma outra maneira. Por favor, me ajude. Me ajude, me ajude. Joana. E essa pessoa provavelmente não tem como ajudar. Kate diz. Ele diz não. E provavelmente porque é incapaz disso, por mais que tente. Bom, ele simplesmente diz não, certo? Então sou eu quem fica comigo mesma, já que na verdade tudo tem a ver só comigo. Sou deixada para cuidar de mim mesma. Você pode encontrar outra inversão, se coloque em todas. Quero que eu, né? A Kate diz para ela.
E a Joana fala: Ah, quero que eu me abrace e fale comigo antes de sair. Isso, antes de sair da realidade completamente. Eu estou um caos. Preciso ser abraçada enquanto você o observa sair. Pode ficar ali sentada, se abraçar delicadamente e se embalar, porque você tem um grande problema. E isso não é por causa dele. Então envolva-se com os braços, se abrace, fique parada. Se tem um problema, não procure meu marido para solucioná-lo. Isso não é tarefa dele. Eu olho para mim mesma. Isso é um bom trabalho, um bom atalho. E para pessoas com pressa. E como resultado, estou perto de meu marido, muito perto. Essa proximidade é minha, é íntima, estou conectada. Então vamos continuar a viagem. Você está saindo muito bem. Quero que eu me abrace. É o que que ela diz aqui. Você tem que se dar o alto amor primeiro, né? Ou melhor, você tem que se dar amor, que eu falei duas vezes a mesma coisa. Joana, quero que eu me abrace e fale comigo. É, se isso não atrai seu interesse, por que atrairia o dele? Risos. Certo, diz Joana. E você pode mesmo se abraçar. Há muitas maneiras de fazer isso. E você pode ir em frente ao espelho e se olhar nos olhos. Se você soltar a sua história e realmente olhar, vai encontrar o amor da sua vida. Nós não podemos receber isso de outro ser até conseguirmos encontrar dentro de nós mesmos. Grifem isso, por favor. Até finalmente descobrirmos que não é possível ser rejeitada. Vamos olhar para a declaração 3 em seu formulário. A gente não recebe aquilo que não se dá. O subconsciente nunca vai deixar você receber alguma coisa que ele não conhece. Então, digamos que se você tem uma autoestima muito baixa, provavelmente você não vai ser amada pela outra pessoa, porque ela nunca vai ser o suficiente para você. Você nunca vai receber o suficiente para suprir a falta que você sente de si mesmo, entendeu? Porque nós estamos aqui justamente para aprender a olhar no espelho e ver a gente mesmo, não o reflexo do subconsciente, não a falsa identidade, mas aprender a olhar para a gente com os olhos do amor, do espírito, os olhos do amor da alma, né? Que está aqui para experienciar. Mas o que a gente vê refletido no espelho, lembra que o universo é mental. Se o universo é mental, o que é que eu tenho que mudar se eu quero mudar alguma coisa na minha realidade? A minha mente. Não é verdade? Se é um espelho do que está dentro de mim, tudo que eu vejo ao meu redor é um espelho, é uma projeção, né, da minha mente. Se eu quero que uma projeção diferente apareça na minha realidade, o que eu preciso mudar? A minha mente, a programação que eu carrego dentro de mim. Eu preciso ressignificar a minha autoimagem, né? Ah, Joana, rindo. David deveria me mostrar mais afeição, deveria iniciar mais a intimidade física e deveria igualar as suas ações às suas palavras. A Kate diz: certo. Agora perceba como você está rindo de algo que mais cedo era muito sério para você. Ele não deveria fazer nada disso, diz a Joana. Ele deveria me mostrar mais afeição, diz Kate. Ele conserta as coisas, ele gosta de fazer isso. Ele diz muito: Eu te amo. E gosta de consertar tudo. Ele está sempre consertando coisas pela casa, sempre querendo consertar coisas. A Kate diz: Então, o que ele deve fazer? Ah, ele está sempre tentando consertar coisas, mas não há intimidade física e afeição suficiente. Era isso que eu estava dizendo, tentando, que eu estava dizendo. Ele devia me mostrar. Kate diz: É, querida, e você pode se divertir muito quando chegar em casa e mostrar a ele o quanto quer intimidade.
A Joana diz: certo. É bem possível que ele goste muito, diz a Kate, né? E os risos. Joana diz: certo. Ele deveria me mostrar mais afeição. Vamos fazer a inversão da coisa toda? Eu deveria. A Joana diz: eu deveria mostrar mais afeição a ele. Deveria iniciar mais a intimidade física e deveria igualar minhas ações às minhas palavras. Isso. Kate então diz: então você consegue ver que a inversão é um conselho para si mesma. É a maneira de viver feliz consigo mesmo e com ele. Agora vamos olhar para a declaração 4. Preciso que Dave me dê mais do seu tempo e esteja mais presente para mim. Está bem, isso é verdade. E é disso que você precisa para ser feliz? Você está percebendo o quanto é dependente? Joana diz: não, eu não preciso disso. Eu quero. A Kate diz: a pergunta é: ele dar a você mais tempo e mais realmente presente, e estar mais realmente presente naquela situação, a deixaria mais feliz em vez de aborrecida e com raiva? Não. E note como você reage quando acredita nesse pensamento. Note como você trata David quando você acredita nesse pensamento. E qual é a sensação? E qual é a sensação? A Joana diz: eu duvido dele constantemente e ele fica aborrecido porque diz que eu duvido de seus sentimentos e não entende por quê. E ele sempre diz: não entendo por que você está dizendo isso. A Kate diz: porque você está vivendo uma vida privada, uma vida completamente secreta, em que você tem grande drama se desenrolando que não está compartilhando com ele. Você está reprimindo. Presumindo. Você está presumindo que ele consegue ler sua mente. Ele está apenas indo para o carro e, de repente, ele é o inimigo que não a ama mais. E tudo que ele fez foi ir para o carro. Risos. Provavelmente indo comprar uma ferramenta para consertar alguma coisa. Ele estava indo. Risos. A Kate fala para o público: então, mulheres, vocês escolheriam ter afeição ou alguém que troque o óleo? Risos. Um, um pouco disso e um pouco daquilo. Equilíbrio para Joana. Está bem, feche os olhos, querida. Olhe para ele sem acreditar no pensamento. Preciso que ele me dê mais do seu tempo e que esteja mais presente comigo. Deixe a sua história ir. Olhe para Dave. O que você vê? Joana chorando. Um lindo presente em minha vida. E um homem bonito que é um presente, um homem bom. A Kate diz: sim, muito amoroso e generoso, diz a Joana. Kate, agora olhe para si mesma sem a sua história. Olhe para si mesma observando-o ir até o carro. Fora o que você está pensando, em que está acreditando? Você está bem? Tirando o que estou pensando e no que eu estou acreditando, é o paraíso, a sensação fantástica. Olhe para si mesma. Aí está você saudável, feliz, completa, amada. Olhe para si mesma acreditando na história. Olhe que diferença radical. A Joana fala: quando acredito na história, é falta, necessidade, abandono e solidão. Ninguém nunca está ali. É um pesadelo, é um pesadelo. A Kate diz: isso com a história. Agora olhe para a situação sem a história, né? Sem a fala da mente. A Joana diz: sem a história, a paz, gratidão. E saúde, beleza e amor, está tudo ali. Preciso que Dave me dê mais do seu tempo e esteja mais presente comigo. Faça a inversão. Preciso dar a mim mesma, diz Kate. A Joana diz: preciso dar a mim mesma mais do meu tempo. A Joana pergunta, né? Preciso dar a mim mesma mais do meu tempo? Kate diz, mais do seu tempo para investigar seus pensamentos, não questionados sobre si mesma e sobre ele. E estar mais presente comigo mesma. A Kate diz, naquele momento. É nisso, o que que é isso, gente? Aqui é interessante como o que ela está falando aqui, né? Como a gente não está na presença. Quando a gente está ouvindo a voz da mente,
Essas vozes, essa fala interna que a gente ouve, que leva a gente à loucura, ela sempre está baseada em conceitos passados, né? Porque ela fala aqui que, na verdade, o que ela está percebendo ali é uma insegurança enorme dela em relação a ela mesma, né? Então, o subconsciente cria as histórias e a gente vai ouvindo e a gente vai enlouquecendo, porque o subconsciente nunca está no momento presente. A mente não existe no agora. Essa programação mental não existe no agora quando você está na presença, né? E, e o nosso maior desafio é aprender a estar no momento presente. Porque quando eu estou no momento presente, eu posso aprender a estar na permissão de tudo ser o que é, sem eu reagir àquilo para não criar sentimentos limitantes dentro de mim. Essa, esse é um grande segredo de estar no presente, né? Que quando eu estou no presente, eu paro de reagir inconscientemente às coisas e às pessoas, porque eu estou prestando atenção em mim, nos meus pensamentos e sentimentos. Ah, e a Joana diz: é nisso que eu preciso trabalhar, só estar no presente e. E a Kate fala: preciso dar a mim mesma mais do meu tempo nesse momento e estar mais presente comigo mesma, porque estou enlouquecida. Joana, é verdade, eu estava agindo como uma louca. Nesses momentos, eu me sinto mesmo louca, é irracional. Eu me sinto irracional, porque é a mente que é louca, a mente que é doida, não é a gente, né? Ah, a Kate diz, então você precisa dar a si mesma um pouco mais do seu tempo antes de ir atrás do Dave. E risos de todo mundo. A Joana diz, certo, que está apenas indo para o carro. E estar mais presente consigo mesma para o bem de vocês dois, diz a Kate, né? Joana diz: ah, meu Deus, isso é verdade. Então, quando você está presente consigo mesma, quando teve aquele momento que a deixou magoada, você apenas medita sobre ele e, bom, você simplesmente sabe que está enlouquecida naquele momento e sabe que Dave não pode lhe dar o que você precisa. É hora do formulário Julgue seu próximo. Você o preenche com aquilo em que está acreditando e então investiga aquilo. Em outras palavras, exatamente o que você fez aqui. Só passa mais tempo investigando. O trabalho é meditação. É sobre se pôr em quietude o suficiente para experienciar as respostas que surgem para irem ao encontro das perguntas, né? Porque o que aparece primeiro na nossa vida? A resposta ou a pergunta? O que que vocês acreditam? O que existe primeiro, a resposta ou a pergunta? O que vocês acham? Resposta. Exatamente. Por quê? Muitas vezes a gente não sabe por que que veio aquilo e tenta se perguntar por que que recebeu. Mas por que a resposta vem primeiro? Porque a resposta é o que fala a nossa autoimagem. É o que você tem ali na cabeça, né? Quando você imagina que algo deveria ser de um jeito. Então eu já tô com aquele jeito aqui. Então a resposta já está aqui. Aí eu crio a pergunta para aquilo em que eu estou acreditando. Então é sempre a crença primeiro e depois a pergunta, né? É sobre se pôr em quietude o suficiente para experienciar as respostas que surgem para ir ao encontro das perguntas. Joana, certo? Esse trabalho é 100% gratuito no thework.com. Os formulários, as instruções, está tudo no site, está tudo no YouTube. E desenvolvemos um aplicativo para celular que custa R$ 1,99, né? $1,99, e que permite fazer o trabalho em qualquer lugar.
E temos um para tablets, no qual você pode preencher o formulário Julgue o seu próximo. E tem também um aplicativo no qual pode questionar apenas uma crença de cada vez, de modo que você possa preencher o formulário enquanto está esperando seus filhos na escola, na fila do supermercado ou em qualquer lugar, sempre que você estiver confusa, magoada, estressada. Quando Dave sair do carro, sente-se, identifique seus pensamentos, anote-o e faça seu trabalho. Então, quando ele sair do carro, você vai conseguir dizer com honestidade: Eu te amo. Não importa se ele a ouvir ou não. Quando você ama alguém, qual é a sensação? A quem ele pertence? A ele ou a você? É sua. Quando digo, Stephen, eu te amo, ele sabe que quero dizer isso, eu amo. E ele fica feliz por mim, porque eu daria o crédito a ele. Risos. É tão bonito isso. Claro que eu quero compartilhar. Stephen, eu te amo. Quero dizer que, de qualquer modo, ele sou eu. E quero dizer isso. O que quero dizer com isso? Dave, por exemplo, vai ser sempre único e exclusivamente quem você acredita que ele é. Nem mais, nem menos, entende? É você que acredita em quem ele é e em quem ele não é. Ele vai ser sempre quem você acredita que ele é. Você nunca vai conhecê-lo. Conhecer a si mesmo é o que importa. Conhecer a si mesmo é realmente conhecer a todos nós, certo? Vamos olhar para a declaração número 5. É tão interessante isso, né? Quando você vê que tudo é um espelho, você só consegue realmente receber o outro quando você está sendo aquilo que você deseja receber, né? Porque o que que acontece? Que nem no outro livro que eu estou lendo, que é A Escola dos Deuses, e a física quântica também fala que a gente contrata como é que fala? As pessoas na nossa vida, né? Que estão ali, ah, os atores. A gente contrata os atores na nossa vida para que as coisas sejam como a forma que eu estou projetando. Dá para entender? Eu contrato as pessoas. Isso o Axis explica muito interessante. Por que que isso é real? Porque a forma como eu me vejo, a minha autoimagem, a forma como eu me amo, o que eu penso sobre mim, o que eu falo sobre mim na minha mente, né? A forma como eu me julgo, cria ao meu redor um campo, faz com que os meus átomos vibrem numa polaridade, positiva ou neutra, certo? E esse campo está reverberando ao meu redor isso. Quando outra pessoa chega perto do meu campo de 6 metros, de 2 metros a 6 metros, as moléculas começam a se conversar. O meu campo está emitindo um pedido. Me julgue, quando eu me julgo muito. Me julgue, me julgue, me julgue. Aí a outra pessoa, quando chega perto de mim, o que que ela faz? Ela me julga, certo? E aí o que que eu faço? Eu reajo, eu brigo, eu reclamo. Quando no fato eu estou fazendo, eu estou recebendo aquilo que eu acredito sobre mim e dói. E dói, isso dói. É verdadeiro isso para vocês ou não? Pode perceber em qualquer briga, discussão, né, desavença, qualquer coisa. Quando você percebe uma situação onde você se sentiu ofendido e tudo mais, o que a pessoa falou, o que ela disse, blá, 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 o que estava ali dentro de você, com sinceridade? Não era aquilo que você pensa sobre você, mas você não gosta que o outro fale? Não tem como. Tudo é um reflexo. O que eu estou vendo é o que estou projetando. Eu não tenho como mudar a imagem do espelho trocando o espelho. Não vou conseguir. Eu só vou conseguir quando eu mudar a imagem que eu estou projetando, né? Quando eu mudo a forma como eu me vejo, como eu falo sobre mim, como eu me amo,
como eu sou gentil comigo, eu mudo o campo da informação que eu estou enviando. Não tem como eu emitir uma informação boa, pode até ser. Se eu estiver emitindo uma projeção boa e tiver alguém chegando e aquela pessoa for negativa ou ela não gosta de mim, por mais que ela fale alguma coisa, aquilo não vai me agredir, porque eu não vou levar para o pessoal. Porque eu sei o que ela está emitindo também é uma projeção dela. Ela está falando sobre ela, não sobre mim, né? O Axis que diz muito sobre isso. Um julgamento, na verdade, a pessoa está fazendo uma confissão. Julgamento é igual confissão. Olha só, que interessante, porque eu só consigo julgar o que vai dentro de mim. Só o que eu conheço, o meu subconsciente conhece é que que eu posso julgar, que eu consigo julgar. E se eu não conheço aquilo, aquilo passa batido por mim, né? Alguém quer falar alguma coisa? É verdadeiro isso para vocês? Sim. Dói, mas é verdade. Nós estamos aqui justamente para mudar essa autoimagem, né? Para que as coisas se transformem. Eu sou a pessoa viva disso. Que se você não muda o que você pensa sobre você, o que você acreditou sobre você, dessa falsa personalidade que foi criada a partir das crenças, definições, conceitos de outras pessoas, você não muda nada. E aí, vamos lá. A Joana diz: Dave está alheio, distante, na verdade não me ama. Minha nossa, ela falou, ela tinha escrito aqui. Kate diz: tudo bem, nesse momento estou. Eu estou alheia, distante, na verdade não o amo nem a mim mesma. Nem um pouco, não. Você estava pensando todo tipo de coisas horríveis sobre si mesma. E a outra inversão. Estou alheia, distante, na verdade não amo Dave. Eu, na verdade, não amo Dave? O homem de quem você se aproximou para impor as exigências, ele não era o Dave que você imaginava que fosse. O Dave de coração de pedra. Ele simplesmente era o Dave que ia para o carro. Então você o está atacando por ser alguém que ele não é, né? Porque era uma projeção dela. A Joana falou: "Ah, tudo bem." Ela entendeu. Kate disse: tem o Dave como ele é, o Dave pessoa e também o Dave que você imagina que ele seja. Um é o Dave, outro não. Talvez você nunca tenha conhecido o Dave. Estou falando sério. Digo com frequência: não há duas pessoas que tenham realmente se conhecido. E isso é verdade. Porque cada um está projetando a si mesmo. Então, já pensou? Como é que você vai conhecer outra pessoa? Só quando você busca o trabalho de autoconhecimento. Quando você entende tudo isso, que tudo aquilo que você está recebendo de negativo é o que você está enviando como pedido informacional. A Joana diz: isso é verdade, porque há momentos em que essa mesma pessoa faz tudo do jeito que você quer e não pode haver duas pessoas diferentes. Ele não mudou de repente, isso aconteceu em sua mente. E a Kate diz: saiba apenas que ele está sempre perfeito. Ele é sempre alguém possível de ser amado, exceto pelo que você está pensando e acreditando sobre ele. A Joana diz: está bem. E quando você se deparar com isso, é hora de um formulário. Está bem. Bom, agora a declaração 6. Nunca quero que Dave me deixe questionando ou duvidando do que ele sente por mim. A Kate diz: está bem. Eu estou disposta a. Estou disposta a Dave me deixar questionando e duvidando do que ele sente por mim. Kate, eu não vejo a hora que Dave me deixe questionando e duvidando do que ele sente por mim. A Kate diz: esse é um formulário. Minha nossa, quer dizer que vai haver um dia em que ele
saia e eu me sinta bem com tudo em paz, se eu fizer isso o suficiente, Kate diz: isso se chama uma vida feliz. A Joana diz: é isso que eu quero. É. Se Stephen pegar o carro e for embora, não se despedir e nunca mais entrar em contato comigo, vou simplesmente supor que ele está tendo uma vida maravilhosa. E quando você ama alguém, não é isso que você quer para essa pessoa? Então, se ele fica, bom. Se ele vai, bom. Eu o amo. É isso. Isso é concreto. E a Joana diz: obrigada, muito obrigada, Kate. Não há de quê. Uau, quanta coisa. O que pega muito nisso tudo é que quando a gente entende que a gente está aqui nesta realidade apenas para se ver, para perceber as crenças que a gente carrega e o porquê as coisas estão acontecendo do jeito que estão, na verdade, é um para quê, né? Não é por que está acontecendo isso, para quê? Que consciência isso traz sobre mim mesmo, né? Porque a gente foi programado a acreditar que nós estamos aqui para ser bonzinho, para ser o bem da humanidade, para ajudar o próximo, para ser para o outro, sempre, né? A igreja sempre vendeu isso para gente, que o que importa é o que a gente é para o outro. Mas o segundo mandamento é justamente o que nos ensina: amai ao teu próximo como a ti mesmo, não é verdade? E a gente aprende que amar a gente mesmo é egoísmo, é soberba. E quando na verdade não existe como você pensa num relacionamento. Se você não se ama, você faz desse relacionamento um inferno. Porque você quer sempre que o outro faça, que o outro faça, que o outro faça, que o outro faça, que faça você se sentir feliz, que faça você se sentir bem, e nunca é o suficiente. A pessoa está sempre ali, exigindo e cobrando de você o tempo inteiro. Quando, na verdade, o que falta para ela é ela mesma, né? E quando cada um aprende a ser quem ele é, não exige do outro, simplesmente está compartilhando algo lindo, transborda o divino que existe dentro de cada um. E aí a gente é a contribuição para o mundo, porque a gente para de emitir a maldade para o mundo. Porque quando a gente se julga, a gente emana a maldade para o mundo. A Axis ensina isso e eu acredito que é muito verdade. Por que que a maldade que a gente emana? Porque a gente está indo contra o divino que existe dentro da gente. A gente está julgando quem a gente acredita ser na mente, não quem a gente é na essência, né? E esse trabalho que ela fez com essa moça é bem interessante, que mostra muito como é o relacionamento da gente com a gente mesmo. Vocês conseguiram perceber isso Uhum. o tempo inteiro, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Hein, Mas, velho, Giva? eu tenho uma dúvida aí sobre isso. Até questionou anteriormente durante o texto, né? Hum, Geralmente, quando a gente reage a algum tipo de comentário, ou seja, a gente está apenas soltando para fora o que está dentro da gente, certo? hum. Aí, nesse caso, se não reage, é a pessoa que praticamente tem aquele dentro dela e joga na gente. Vocês têm reação e isso que reflete nela. Mas se ela joga aquilo que está dentro dela, a gente reage e também vira para a gente, não se torna um loop infinito? Uma reação contra reação? Sim, sim, mas é claro. Por que que você reage? Por que que a gente reage? Porque a gente leva pro pessoal. É, quando eu entendo que aquela pessoa está falando, por exemplo, às vezes é uma inconsciência dela, ela quer tal coisa, quer impor alguma coisa, e ela joga aquilo. Se você não leva para o pessoal, você pode dizer para ela: ah, tá tudo bem.
você tá certo, eu tô errado. Vira as costas e vai embora. Uhum. Percebe? Tem uma Sim, ferramenta do Axis que é muito poderosa. Se a pessoa está numa discussão, mesmo que ela esteja errada, e você vira para ela e fala assim 3 vezes: você tá certo, eu tô errado. Você tá certo, eu tô errado. Você tá certo, eu tô errado. A pessoa fica sem argumento e a situação para ali. Por quê? Porque o subconsciente, ele só reage a estímulo, né? Que ele nunca quer perder. Agora, quando você concorda com ele, ops, você percebe como que você para um looping? ah, entendi. Mas aí também o alto ego dela não vai gritar, ah, eu sempre tem razão sobre isso tudo que ela faz? Você prefere ter razão ou ser feliz? Eu preciso ser feliz. Ah, não, porque aí você está preocupado Ah, dela ganhar. Mesmo que você esteja certo, quando você para uma discussão, você está ganhando. Mesmo que ela ache que ela tá. Porque foi você que quis parar aquilo. Você que deu para ela o poder. Você uhum, percebe como é uma manipulação, mas a seu favor? sim. Porque ia ser infinito. Adianta, você ia ficar reagindo, a pessoa ia falando, ia lá. Um sempre quer ter razão. Agora, quando você cede a razão para o outro, isso é mais auto-amor do que qualquer coisa que você vença numa discussão. Entendi. Deu para entender? Sim, É verdadeiro isso para você? sim, com certeza. E isso é autoconhecimento no último, isso é auto-amor no último. Você está disposto que o outro ganhe para que você não perca a sua energia numa discussão. Verdadeiro. Apesar que o ego grita às vezes pra você revidar, né? Às E vezes muito. não, ele grita sempre. Sempre ele grita. Como assim você vai deixar? Você sabe que você está certo? Não, não é justo, né? Não é justo, a mente fala. E quando, na verdade, quando você vai juntando tudo, que você sabe que você contrata os atores na sua vida, por que você contrata? Porque há um entrelaçamento quântico mental, né? Antes dessa encarnação, que a gente não sabe nem, né? Que é tão rápido que a gente acha que demora, mas não. E quando você sabe que é uma projeção sua, tudo aquilo, e você cessa, aí você pode fazer uma pergunta para si mesmo. O que está reverberando em mim que está causando essa discussão, essa briga? Qual é a minha autoimagem? O que eu penso sobre mim de verdade? O que eu estou querendo ganhar aqui quando, na verdade, nem eu estou me dando crédito? É verdadeiro essas perguntas? Sim. E isso é para qualquer coisa, né? Eu às vezes pergunto, começa um pulso, falo assim, nossa, o que que eu estou criando aqui? O que que eu estou criando? O que está reverberando em mim para criar isso, né? Que nem outros dias mesmo, tive uma infecção urinária, mais leve assim, mas eu falei, meu Deus, mas tá muito esquisito isso. Aí eu fui ver no livro da Cristina Cairo. A infecção urinária, aquilo que você está prendendo e não está querendo soltar. Eu falei, mas eu fiquei no questionamento. O que que eu estou prendendo e não estou querendo soltar? Controle? Perguntava. Sim ou não? Você entendeu? Eu comecei a me questionar. Eu comecei a me auto-questionar sobre aquela situação, porque eu criei. Eu que estava criando aquilo. Não veio do nada. Não apareceu do nada, não existe o nada, né? E aí, quando daí eu comecei a perceber, o que que eu comecei a perguntar para o meu corpo, o que que o meu corpo estava falando? Que eu não estava me dando limite, que eu estava muito cansada, que eu não estava descansando, eu não estava querendo soltar a velha personalidade de estar sempre no piloto automático, entendeu?
E aí eu comecei a me trabalhar nisso e comecei a melhorar. Comecei a trabalhar com óleos essenciais, né? Até indico óleo essencial de orégano. E, e tudo foi melhorando. Por quê? Porque eu comecei a ver. Porque quando você tem uma infecção, o que acontece? O seu sistema imunológico baixa. Sistema imunológico baixo é porque você está no estresse. Você está no modo do sistema simpático ativo direto. O sistema luta e fuga, né? Para que isso mude, eu tenho que começar a ativar o meu sistema parasimpático. Respiração, relaxamento, né? Respiração consciente, onde a expiração é mais longa do que a inspiração, tomar mais água, prestar atenção quando o seu corpo está pedindo para você descansar, quando o seu corpo está pedindo para você, ó, relax, faça outra coisa. Tem ferramenta de Axis que eu acho que é muito fantástica, que eu não uso direto e eu estou me vigiando para usar mais. O que eu posso estar escolhendo agora para ter uma vida mais divertida? O que eu posso estar escolhendo fazer agora, corpo? O que você quer fazer agora para nossa vida ser mais feliz, mais divertida? Às vezes é só parar e olhar os gatos brincar. Às vezes é só parar, sentar e não ficar no celular. Entende? Fazer perguntas para si mesmo. O que vai criar mais para mim aqui? Continuar essa discussão ou vaza? Tudo bem. Você está certo, eu estou errado. Percebe? Porque, como diz os Abrahams, lembra? A gente tem que buscar sempre uma forma de se sentir bem. Essa é a questão. O que vai me fazer sentir bem aqui agora? Que escolha eu posso fazer aqui? Dá para entender? É Hum, verdadeiro isso? Mas sim. para a gente chegar nessa presença, nessa consciência de auto amor, de autopreservação, né? É um desafio constante e contínuo. Não, a gente não consegue assim. Não consegue. E é contínuo mesmo, porque sempre vai aparecendo situações para a gente sempre estar aprimorando esse auto-amor, essa autoconsciência. Ah, eu ultrapassei uma coisa. Opa, lembra da camada da cebola? Vai aparecendo outra, vai aparecendo outra, vai aparecendo outra. Porque a gente está aqui há milênios a refém dessas programações. E não Interessante. vai ser só com uma coisa que a gente vai melhorar, assim, né? Então, quando Ah, se fala que o amor é sofrido, no caso se reflete a gente mesmo, né? É abaixar o nosso ego e aceitar para não ter atrito com outras pessoas, certo? eu não falei que o amor é sofrido. Sofrido é você se desfazer dessa autoimagem. Porque é, esse ego criado, o que que o ego diz? Que você tem que ser, ele tem que sempre ganhar, né? Por isso que a gente tem tanta necessidade de controle, mas não é a gente que tem necessidade de controle, é a mente, né? A mente tem necessidade de controle. Aquelas pessoas que não gostam de mudar itinerário, tem que fazer sempre a mesma coisa, para no mesmo lugar, não sei o quê, porque ela já sabe, ela está controlada. É o lugar que ela sabe, porque o desconhecido para ela é perturbador. E o que é o desconhecido senão as experiências diferentes que nós estamos aqui para experienciar? E é através da experiência que a gente se conhece, não é verdade? Se eu não saio daquele ambiente, se eu não saio daquele hábito, eu não consigo mudar nada na minha vida, né?
Einstein dizia: não tem como você querer uma resposta diferente fazendo a mesma coisa. Não tem? Não é verdadeiro isso? Sim, Ou não? sim. Então, este trabalho que a gente está fazendo aqui de autoconhecimento, você acha que é para qualquer um? Que qualquer um hoje em dia está escolhendo isso? Não, tá. É muito mais simples você jogar na costa do outro que o outro é errado, que o outro isso, que o outro aquilo, e você é a vítima. Só que enquanto você está nesse lugar, você vai continuar nesse lugar. Você vai ficar preso na roda kármica, sempre repetindo o mesmo padrão, né? A medicina diz que a gente é refém dos genes. Você tem aquele gene disso, com certeza você vai criar isso. A epigenética já diz o contrário. Você traz todos os genes, sim, mas você pode anular um gene mudando a sua forma de olhar para você mesmo. A forma como você muda, quando você muda a forma como você se vê, você muda a forma como você olha para o mundo. Você muda a forma como você olha para as situações. Você se posiciona diferente diante das situações. É verdadeiro? E quando você alcança esse lugar, você alcança tudo que você quiser na sua vida. É fato? Sim. É interessante, né? Muito, 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 muito. E não existe nenhuma coisa que a gente possa conquistar de diferente sem o autoconhecimento, sem mudar a autoimagem. Não existe. Não existe. Sem mudar a forma como você se vê diante das coisas, não tem. Porque a forma como você, né, que ela estava falando aqui, a forma como você se vê é o que cria as histórias na cabeça, não é verdade? Ah, ele foi, saiu e nem olhou para mim. Na verdade, não era ele. Ela não olhava para si mesma, ela não se amava, ela não se dava o devido valor. E aí vai criando as histórias na cabeça, que é uma projeção. O outro, quando na verdade não existe o outro, porque o outro está ali justamente para que você se veja. Verdadeiro, Sim, bem interessante também. não é? Uhum. É, é desconfortável, mas é libertador. Quando você se permite olhar desse jeito. E quando a gente se permite olhar desse jeito, se todo mundo se olhasse desse jeito, todo mundo seria leve, livre. Mas aí tem outra pergunta. O que é ser feliz? O quanto a gente suporta ser feliz? Quanto tempo você, você suportaria uma vida sem problemas? Quanto tempo? É Porque a verdade. mim. É, então, você percebe? Uhum. Comece a perguntar isso. Quanto tempo eu permitiria ter uma vida tranquila? O que é felicidade para nós? O que é felicidade para nós? Ah, felicidade é não ter problema. O que é problema? O que é um problema para você? Não é? São Uhum. perguntas. Quanto tempo você suportaria estar sem um problema? Enquanto a gente estiver identificado com a mente, nunca. Porque a mente foi criada, né? Programada para resolver problemas. Então, para esse ego continuar existindo, o que que ele faz? Ele cria problemas, aonde só existem situações. Ele interpreta como problema.
A minha vizinha, ai, tô com problema, eu tenho que fazer um exame em Porto Alegre, quinta-feira, não sei o quê. Eu falei, ah, cadê o problema? Que problema? Aonde tem problema? Não tem problema nenhum. Tem carro, tem tudo, vai de carro, tá tudo marcado, não sei o quê. Ah, mas eu tenho que fazer uma preparação para o exame. Eu falei, mas quem quis fazer esse exame? Eu. Ah, oi? Percebe? Como é uma insanidade que a gente não percebe que a gente cria, né? Então Que a gente mais? cria situações, transforma em problema para receber atenção. É, tudo é forma de manipulação também, né? De controle. A forma como você se projeta para as pessoas, a forma como você fala para as pessoas, é uma necessidade de controle, muitas vezes, Hum, percebe? Mas sim, quem que quer controlar? É a mente. alma. A alma que está aqui, que sabe que está aqui para experienciar, é ela que quer controlar? Não. É a mente condicionada. E se a gente for perceber em toda e qualquer situação onde eu deparo que tem questionamento, que tem problema, tem um medo atrás. Tem um medo. Sempre tem um medo, né? E esse medo sempre vem de uma programação que colocaram na nossa cabeça. Escassez. Medo de não ter alguma coisa. E quando a gente entende que o universo é abundante, que o universo é só amor e bondade, e prosperidade e abundância, aonde estão? Né? Tem uma frase que diz: no universo tudo é amor, bondade e abundância. Tudo mais é criação da mente. E é, né? Isso é verdade. Quando a gente chega nesse ponto, você fala, ah, pronto, agora eu já sei tudo. Aí chega amanhã uma situação, você já esqueceu tudo. Por quê? Porque a gente tem que treinar, tudo é treino, é músculo. Para você criar um hábito novo, você tem que fortalecer esse hábito até que ele se torne mais forte do que o velho hábito que você tinha. E isso requer o quê? Presença, constância, né? Você olhar para si mesmo. Gente, uma pergunta para o mundo: quanto tempo do dia você realmente olha para você com amorosidade? Perguntando para você mesmo: puxa, eu te amo tanto. O que que você quer fazer de gostoso hoje? A gente quer que as pessoas amem a gente. Quantas vezes falou isso para você? É Verdade. verdade. Quantas? É o que ela fala aqui. Como é que você vai receber algo que você nem sabe o que é? Que você nem ousa se dar? Como? Hum? É dolorido escutar isso. Mas quando a gente para, você fala assim: uau, não é? É como é que nem presente, né? Quando a gente presenteia uma pessoa, a gente escolhe o melhor presente para ela. Quando é pra gente, parece que o mais barato serve. Sim, você gasta um dinheiro com alegria para dar um presente para quem você ama. Quando é para você, você pensa duas vezes e muitas vezes você desiste. É, E aí eu te pergunto: isso é amor? Porque muitas vezes você faz isso para aquela pessoa reconhecer que você gastou dinheiro com ela e você quer que ela reconheça e retribua.
o amor que você está ofertando, não é? Sim, Muitas vezes. Porque esse amor egóico, ele quer reconhecimento. Ele quer reconhecimento. E aí, quando a gente não recebe aquilo que a gente imaginou que a pessoa ia reconhecer, imaginou, a gente sofre. A gente faz o outro de errado. A gente cria separação, a gente cria julgamento, né? E aí? Ah, corpo, como eu posso ter total comunhão com você a cada passo, a cada respiração, a cada batida do meu coração? A ferramenta que está aqui como auxílio para a gente evoluir, né? Evoluir, eu não digo nem evoluir, para a gente se reconhecer e se libertar, é o corpo. E o que que a gente faz com esse corpo o tempo inteiro? A gente julga, a gente maltrata, não é? A gente coloca ele em situações e lugares que ele não quer, que é pesado, mas, né, as programações daqui dizem que a gente tem que cuidar do quê? Do espírito. Mas não tem como a gente cuidar do espírito sem amar o corpo, porque nós não estamos aqui para ser santo. Nós estamos aqui para viver a experiência de ser humano, né? Com os nossos valores elevados, com amorosidade. Não adianta ter valor com o outro se eu não tenho comigo. Não é hipocrisia? verdade. Então, só que a gente foi programado a não olhar para a gente, não é E, verdade? e também, assim, passei a minha infância toda crescendo, ó, escutando que, o corpo aqui fica, o espírito que vai, né? Então tem que cuidar mais do espírito. Desde pequeno escutei isso. Só que quando a gente entende, ó, eu acho tão lindo isso, quando você entende a física quântica, quando você começa a enxergar que não existe separação entre corpo, mente e espírito, porque na verdade esse corpo físico que a gente vê, ele não existe. Ele é uma energia condensada. Então é a manifestação do próprio espírito que está aqui experienciando essa realidade. Percebe? Ele quer experienciar, sentir o que o corpo sente. Eu assisti um seriado que é bem curtinho que chama Sugar, né? Sugar. É muito interessante. Se vocês quiserem assistir, é bem curtinho. São assim, 35 minutos. São 8 capítulos de 35 minutos, mais ou menos, cada um. E se a gente está aqui para experienciar e se libertar de programações, o que a gente não está se permitindo? A gente não se permite os conceitos e definições que a gente aprendeu como certo e errado, Verdade. não é? Uhum. Porque eu tenho que, a gente vai fazendo o quê? Vai criando dívidas emocionais. E para eu saldar essas dívidas emocionais, eu não consigo saldar, nunca vai ser o suficiente. O que eu preciso é entender que eu criei isso a partir de uma inconsciência de mim. Porque todas as situações, todas, ninguém é vítima de ninguém. Ninguém. Tudo tem uma projeção de cada lado, né? Às vezes eu me julgava como mãe, daí eu falava assim, ai, peraí, mas ele escolheu ser meu filho. Ele tinha Uhum. alguma coisa para aprender com essa situação também, entendeu? E
E é fato. Claro, ai, eu estou sendo muito condescendente comigo, né? Não, não é isso. É que é um fato. É uma cocriação contínua entre as pessoas. Né? É, sempre nós estamos aqui, a lei né? Do uno. Não existe nós, ela fala, né? Não existe nós, não existe o outro. Existe eu. Existe eu. As coisas estão acontecendo ao meu redor por minha causa. É a forma como eu estou me posicionando diante de tudo que está criando isso. Ai, mas a minha mãe é tão ruim, a minha mãe é tão, né? O meu pai era tão ruim e não sei o quê. Que nem eu, né? Eu tive uma infância, foi pesado, não sei o quê. Mas quem criou isso? A inconsciência que eu tinha de mim, e fui eu que fiz essa escolha. Quando você entende isso, fica bem mais leve de você entender. E aí, meu Deus, eu quero me libertar de tudo isso, eu não quero mais criar essa necessidade de sofrimento, de dor. Não. Como posso ter uma vida mais fácil e divertida, né? Aí eu estava vendo uma moça num negócio falando assim que a mãe, tá, eu estava vendo uma psicóloga falando que a mãe era, você vê a dívida emocional, né? Essas as personalidades que a gente, né? Os títulos que a gente recebe. A mãe era cruel, que parecia até que era a psiquiatra falando, que ela não gostava realmente, né? Da... E a moça não casou e ficou 40 anos ainda, ela tinha 40 anos e a mãe sendo cruel com ela. E aí você fala, ela estava aqui para quê? Para se ver, para se libertar, para ter coragem de sair daquele meio e falar: mas a minha mãe vai ficar sozinha. Escolha dela, ficar sozinha, não é minha. E a coragem de fazer isso? Por quê? Porque as dívidas emocionais que a gente cria. Ai, mas é minha mãe. E é um título. E aí? E se ela ficar sozinha for a única forma dela realmente crescer como ser e parar com essa personalidade doentia, não é? Mas a gente não tem que fazer essa escolha pelo outro, a gente tem que fazer a escolha sempre por nós, por amor a mim. É verdadeiro? Sim. Muitas vezes é difícil a gente aceitar esse tipo de fala, né? Mas é a real. Se eu estou projetando tudo, eu preciso parar de. Hã? Eu não estou me permitindo aqui que, se eu permitisse, tudo mudaria. Eu tenho que estar na disposição muitas vezes, todas as vezes, de ser julgado, de ser tirado do time. Tá tudo bem, desde que seja por amor a mim, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? É só isso. Só foi profundo, foi muito bom. Foi profundo? Foi. Muito bom. Muito mesmo. É. E essas. Foi para mim. Hã? A gente sempre, foi para mim, né? A mensagem. Para Ah, é? nós. Para nós todos. Não só para você, para todos nós. É. E o que você vai fazer com essa mensagem? Você vai se Uhul. permitir colocar em ação de uma forma diferente? Você vai receber isso como um presente?
E o que você vai fazer com esse presente? Você vai usar? De que forma? O que você vai se permitir que você nunca se permitiu antes? Né? Gente, é só a gente pensar, cara, se isso daqui é uma grande aventura, se isso aqui é um sonho, e eu vou sair daqui sem me permitir sonhar, e vou deixar que o outro sonhe o meu sonho, nem ele, nem eu vamos ser felizes? Como assim? Hã? Como Jesus dizia, se tiverdes a fé do grão de mostarda, direi a esse morro, mova-se daqui para lá e ele irá. E essa fé é na onde? Na gente, né? E aí você vê nisso, você vê o olhar do observador na física quântica. Se você não muda o seu ponto de vista, você não cria algo diferente. Tá tudo junto, misturado, né? Que mais é possível? Que eu nunca considerei possível, que se eu me abrir para as infinitas possibilidades, eu posso criar uma nova realidade. Hum? Só falta a permissão. Como dizia Jesus, você crê nisso que você pede para mim? Que ele estava fazendo isso? Pedindo uma permissão, falando para a pessoa, permita-se. A sua fé te curou. Ai, hoje eu estava conversando, né? Com quem que eu tava? Acho que a minha vizinha. Eu não lembro com quem. Para a gente fechar com chave de ouro. Tudo é possível para aquele que crê. Não é tudo é possível para aquele que crê em Deus. Não. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo bom, tudo ruim. Porque é a crença que cria, que manifesta. Por Isso é isso que as verdade. perguntas são: hã? Isso é verdade. Se eu estou me projetando de um jeito, que eu estou recebendo algo negativo, no que eu estou acreditando sobre mim que eu estou tendo esse retorno? Ponto. Sempre é uma crença. Não é isso? Mais alguma coisa? Fechamos com chave de ouro hoje. Muito bom, né? Muito bom mesmo. E agora sim, um conhecimento sem ação é vão. A gente tem que se permitir colocar em prática, nem que seja um pouquinho de cada vez. E quando você começar a colocar, celebre, reconheça, seja feliz por você, seja gentil, que cada passinho que você der é um passo. É um passo. É uma conquista. É uma conquista. E você tem que celebrar cada conquista que você faz. Né? Ó, dá um beijinho no ombro e fala, parabéns, né? Gratidão pela presença, Gratidão. pelos esses momentos de consciência tão lindo que a gente teve. E agora respire na intenção de agradecer por todo esse conhecimento e permita sair daqui somente com o que é seu. O que não for seu, fica com quem for. Devolva ao remetente com partículas de consciência. Ok? E gratidão à Gratidão. nossa família estelar, portanto, né? Beijos.
Você tá bem? É Ju? Você tá bem? Ela tá com o É, microfone desligado. hã? Ela tá com o microfone desligado aí. Tá. Você vai sair bem daqui? Tá tudo bem? Que você falou que foi para você? Ah, foi eu, Rose? Rose, desculpa, Sim, Rose. tá tudo É. bem. Tá tudo bem, sim. Então tá bom. Certo? Tá, muito Durmam obrigada. bem, sintam-se abraçados e até daqui 15 dias, se o divino permitir. Ele há de permitir. Gratidão. Opa, cadê? Ups. Aqui. Aqui.